Conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do canal Conversa de Elevador. Esse espaço criado especialmente para você que quer desvendar todos os mistérios e segredos da área comercial das empresas de elevador. E hoje a gente vai falar sobre técnica comercial, técnica de negociação. Você já ouviu falar sobre rapport? Eu preparei um conteúdo especial para você, para que a gente possa te dar 5 dicas especiais e um bônus final que vai dar aquela transformada aí no seu dia a dia da negociação. E antes da gente começar, um agradecimento especial à Infoleve, nosso parceiro aqui no canal desde o comecinho e que permite que eu esteja aqui semanalmente trazendo conteúdos essenciais para você ter sucesso na sua empresa de elevador. Bora lá para o conteúdo? Vamos falar de rapport. O rapport, que a gente vai explicar um pouco mais sobre o que significa e como fazer, ele é importante tanto quando você vai fazer uma negociação com um cliente para capturar a conexão com esse cliente e poder trazê-lo para o seu mundo e também entrar no mundo dele, mas também é fundamental para a comunicação que a gente tem dentro da empresa. Vocês sabem que eu sou especialista em inteligência emocional e falo muito de inteligência emocional para aprimorar a nossa comunicação e o nosso poder de negociação. E a inteligência emocional é fundamental para que a gente possa criar essa conexão com o cliente e com a nossa audiência. E quando eu falo de audiência, é esse público que a gente se propõe a conversar no nosso dia a dia. Então, vamos dar uma olhada aqui o que é rapport. Então, o rapport é uma técnica que basicamente é o principal pré-requisito para você ter uma comunicação e uma negociação bem-sucedida. A origem dessa palavra. Rapport é uma palavra de origem francesa, mas praticamente já está aqui no nosso vocabulário do dia a dia, e ele significa trazer de volta ou criar uma relação. Então, conceito de rapport, a gente também pode dizer que ele é originário da psicologia, porque ele é utilizado para criar essa ligação de empatia com uma outra pessoa, para que ela possa se sentir acolhida e nessa comunicação a gente tenha menos resistência por parte da outra pessoa. Para a gente explicar melhor, segundo Tony Robbins, que é um estrategista, escritor e palestrante motivacional, e eu gostei muito dessa explicação, rapport é a capacidade de entrar no mundo de alguém, fazê-lo sentir que você o entende e que vocês têm um forte laço em comum. É a capacidade de ir totalmente do seu mapa de mundo para o mapa de mundo da outra pessoa. Antes da gente entrar na técnica, eu gostaria de trazer para vocês um conceito que eu utilizo muito nas minhas aulas, que é baseado num TED, num TEDx, um talk, né, uma apresentação da Brené Brown, que eu gosto muito, ela fala muito de vulnerabilidade, e ela explica a diferença entre empatia e simpatia. Na comunicação, a gente saber a diferença entre essas duas coisas é fundamental, é aquele clique que a gente precisa para a gente se conectar com a outra pessoa. Segundo a Brené Brown, você ser simpático com uma pessoa é quando ela vem contar uma história e você rapidamente fala, eu sei que você está passando, mas pensa bem, pelo menos você tem essa outra alternativa, pelo menos não foi tão ruim ter acontecido. Eu já passei por isso. No meu caso, foi assim, assim, assim. Na simpatia, a gente não tem a capacidade emocional de ouvir o que o outro tem para nos contar até o final, e logo eu atuo para amenizar o afeto que eu tenho naquele momento. Simpatia é totalmente diferente de empatia. Na empatia, eu ouço o que o outro tem para me contar, do começo ao fim, e eu me coloco na carne daquela pessoa, eu me coloco no lugar daquela pessoa e
tento entender ao máximo como aquela pessoa está se sentindo. Por isso, na empatia, eu procuro interromper menos a pessoa. Eu tenho uma escuta mais ativa para conseguir pegar as nuances daquela história e reduzo ao máximo comentários e soluções para aquela situação antes da pessoa concluir o seu pensamento. Então, a Brené Brown dá até algumas dicas, né, de como isso acontece e como é a diferença entre o simpático e o empático. Então, um exemplo muito clássico, uma pessoa chega e te conta um problema, estou muito triste porque eu acabei de sofrer um aborto espontâneo. O simpático vai dizer, ai, que triste, mas pensa por outro lado, você ainda vai poder engravidar, né? Isso não é ser empático. O empático vai na história até o fim, claro, com respeito. Ah, mas e como você está se sentindo agora? Você está precisando de alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? A gente se coloca mais à disposição do que como solucionador do problema. E como que a gente faz para trazer a empatia na negociação, sabendo que nós estamos lá para encontrar uma solução para esse cliente? A gente ouve até o final e, para isso, a gente cria um rapport, um ambiente propício para que essa pessoa conte para a gente o quanto aquele problema está afetando o seu dia a dia para que a gente possa buscar a melhor solução. Então, vamos para 5 dicas? 5 dicas para vocês sobre rapport, como criar o rapport numa negociação, e fique até o final, que daí, no final, tem a técnica mais importante de rapport. A primeira é a gente começar a nossa conversa com um sorriso, não é com uma risada ou com algo que minimize a dor ou a dificuldade que o cliente está passando. Mas a gente ter um sorriso acolhedor no rosto é muito importante. E é legal que você tenha uma percepção do quanto o seu sorriso impacta as pessoas no dia a dia. Então, a gente treina também esse sorriso acolhedor. Como que ele deve ser no seu caso? E esse é muito importante, inclusive é um puxãozinho de orelha para essa pessoa que vos fala aqui. A gente precisa ter técnicas de gravar o nome do cliente e repetir o nome dessa pessoa quando a gente quer capturar a sua atenção. E por que eu falo que é puxão de orelha para a pessoa que vos fala? Eu tenho muita dificuldade em gravar o nome das pessoas se eu não faço alguma técnica de associação do nome daquela pessoa com alguma coisa que está à minha volta. Eu sou muito visual. Então, se a pessoa, por exemplo, se chama Maria, eu preciso associar Maria com a minha mãe, que também é Maria, que é Maria Ângela. Então, eu preciso associar o nome Maria com a minha mãe naquele contexto e fixar algum objeto naquele lugar que eu estou conversando com aquela pessoa. Eu treino o meu cérebro a fazer essa associação. Se eu, por exemplo, tenho o nome de Pedro, que é um nome bastante comum, que a gente encontra muitos Pedros, eu preciso associar o nome desse cliente com alguma coisa que eu vejo ali naquele condomínio. Por exemplo, se o condomínio tem uma parede de pedras, por exemplo, eu vou associar o nome daquele síndico, Pedro, com aquela parede de pedras. Isso me ajuda bastante para não errar o nome dessa pessoa durante a nossa conversa. E falar o nome do cliente quando a gente precisa capturar a atenção é uma dica infalível do rapport. Então, você está lá na conversa, o cliente viajou na maionese, está falando de outras coisas que não fazem parte daquele contexto. Você, então, seu Pedro, eu não entendi muito bem aquela parte que o senhor falou isso e aquilo. E a gente retoma a atenção do cliente naquele momento. 3, importantíssima. A gente que está na área comercial, a gente que atua na negociação diária com as pessoas, nós precisamos ser otimistas. E quando eu falo
de otimismo é aquela dose importantíssima para que a gente crie um laço de confiança desse cliente com a gente. O ser humano tende a confiar em pessoas que são otimistas na busca de soluções. Pessoas que acham que tudo é muito difícil, tudo é muito complexo, a gente tem mais dificuldade de criar essa conexão. E tem o outro lado da moeda. Pessoas que também simplificam muito, que tudo, não, isso aí faz sentido, isso aí é fácil. Não, na minha empresa isso aí a gente resolve rapidinho. A gente também cria uma desconexão. A gente precisa ter a dose certa de otimismo para cada cliente. Quarta dica: tenha paciência. Às vezes, tem temas dentro da área comercial, parece que eles se repetem aonde a gente vai, principalmente quando os defeitos que aparecem aí estão relacionados com porta. Alguém se encaixa nisso? E aí a gente tem que explicar para o cliente, pela enésima vez, o motivo daquelas falhas, o motivo daqueles chamados. Para a gente pode ser a enésima vez, mas para aquele cliente é a vez dele entender aquela questão. Outra negociação que também exige muita paciência da nossa parte é a modernização. Para a gente pode ser mais uma modernização que eu vou fazer no ano. Para aquele cliente é compra que está gerando várias questões dentro do condomínio. Então, eu preciso ser paciente para explicar detalhes, reexplicar detalhes, perguntar se ele entendeu o que eu expliquei, me colocar à disposição para discutir o tema com grupos de morador. Gente, ser comercial não é fácil, não. É colocar a nossa cara à tapa e toda vez a gente exercitar o nosso grau de conhecimento sobre aquele assunto. A gente se preparar e esperar a gente saber tudo sobre tudo, para só depois a gente fazer uma grande venda de mod, é um erro da maior parte dos consultores iniciantes. A gente aprende indo para o jogo, a gente aprende levando uma pessoa que conhece um pouco mais do que a gente para uma reunião importante como essa, e a gente tendo paciência de aprender cada detalhe sobre os produtos que a gente oferece. Quinta dica essencial: toda a área comercial sabe que a gente conquista o cliente a partir do momento que a gente fez conexão com esse cliente. E como que a gente consegue fazer conexão? Utilizando o viés de afinidade ao nosso favor. O que é o viés de afinidade? O cérebro humano tende a confiar mais em pessoas que têm assuntos de afinidades entre si. Então, invista seu tempo para descobrir quais são os gostos pessoais desse seu cliente. Mais do que isso, entenda quais são as preferências de comportamento desse cliente. Se esse cliente ele é mais dominante, se esse cliente ele é mais da influência, se ele é um cara mais conservador, e vá buscar na história de vida dessa pessoa fatos que têm conexão com a sua vida também. E utilize esse viés de afinidade para criar essa conexão. E agora a gente vai para o bônus desse episódio, que é falar sobre uma técnica especialíssima do rapport, que é a técnica do espelhamento. Eu amo essa técnica e muitas vezes eu exercito só para ver o quanto ela é funcional. O que é a técnica do espelhamento? O nosso cérebro tende a espelhar o outro naturalmente, de forma orgânica, quando a gente se conecta bastante com quem está à nossa frente. A gente vê um casal apaixonado, somente naquele começo de paixão, a gente vai ver a técnica do espelhamento acontecendo de forma muito natural. Se um está na frente do outro num restaurante, por exemplo, num parque, você vai ver que se uma pessoa coloca a mão no rosto, a outra vai lá e coloca também.
Se uma pessoa está andando de um certo jeito, o outro praticamente anda com a mesma postura. Quando a gente está no restaurante, a gente olha a pessoa colocando a mão no rosto e indo para frente, naturalmente, quem está ali numa situação de apaixonamento vai fazer também essa posição e vai se aproximar. O que é isso? É o nosso cérebro, organicamente, de forma sem pensar, buscando essa conexão, que é o espelhamento do que o outro está fazendo, e eu vou nesse mesmo ritmo, porque eu crio mais conexão. A gente traz a técnica de espelhamento para a nossa parte comercial. Primeiro de tudo, sabendo que, por ser natural, a gente precisa usar a técnica de espelhamento com muita naturalidade, sem forçar um pouco a barra. Mas eu consigo espelhar os principais elementos de linguagem corporal que a pessoa está falando e eu mais ou menos acompanhar esse ritmo de comunicação. Então, se o meu cliente dá um passo para trás, eu também dou um passo para trás para imitar, fazer o espelhamento, e depois eu dou um passo para frente para reorganizar aquela distância que está entre nós. Se ele vier comigo, eu criei essa conexão. Se a pessoa me olha meio de lateral, eu faço esse mesmo movimento e vou trazendo naturalmente aquela conversa para um ponto, para um eixo de equilíbrio. Então, a técnica de espelhamento me ajuda a buscar essa conexão e trazer para aquele lugar em que eu gostaria. Outras formas, além da postura, eu posso espelhar gestos. Então, se a pessoa fala muito com a mão e ela abre a mão, eu posso também fazer, na sequência, uma abertura de mão para que essa pessoa preste atenção em mim. Expressões faciais. Se a pessoa fala assim, você me entendeu? Aí você pode chegar para a pessoa e falar assim, sim, entendi o que você está querendo me dizer. Perceba que eu não copiei o tom, a entonação da voz, mas eu mudei a posição do meu rosto para me aproximar. Mas eu também posso usar o tom de voz num rapport, por exemplo, telefônico, né? Então, se a pessoa está contando alguma coisa que para mim é importante saber os detalhes, eu posso usar o meu tom de voz para capturar a atenção dessa pessoa. Então, ela explicou toda uma situação em voz muito forte, muito grave. Eu posso chegar num tom de voz mais baixo e falar: olha, eu acho que eu compreendi parte da sua história. Posso te pedir para contar aquele detalhe novamente, mas mais pausado? você vai induzir a pessoa a fazer a técnica do espelhamento no inverso, tá? E aí a gente precisa entender como esse cliente gosta de criar essas conexões, esse relacionamento empático para a gente criar esses laços. O consultor comercial, ele sabe que um relacionamento não se cria só a partir da primeira impressão. A primeira impressão é fundamental, ela fala muito de como essa relação vai acontecer dali para frente, mas ela não garante a fidelidade desse cliente por um longo espaço de tempo, que é o que acontece nas nossas empresas de elevador. Nós temos relacionamentos que duram 5, 10, 20, 30 anos. E como a gente sustenta esse relacionamento a longo prazo? Fazendo a técnica do rapport constantemente com esse cliente. A partir do momento que eu crio essa relação de confiança, essa conexão com esse cliente, esse relacionamento vai ficar cada vez mais fácil de lidar, principalmente quando a gente tem algum problema com esse cliente. Lidar com o cliente, mesmo quando a gente tem problema, que confia na nossa empresa, confia na gente, é muito mais fácil do que aquele cliente que está sempre desconfiando. E faz parte do nosso trabalho como consultor comercial buscar essa conexão. E isso, gente, essa é mais um episódio aqui do canal Conversa de Elevador. Lembrando que o canal Conversa de Elevador tem episódios semanais,
Toda semana tem episódios novos. E para você ficar sabendo quando eu coloco no ar, se inscreva no YouTube e aí você aperte o sininho para você receber a notificação. E você também pode ouvir pelo Spotify. Lá no Spotify você também pode me seguir, lá o botão é de seguir, e não esqueça de dar 5 estrelas no Spotify, porque você me ajuda bastante. E compartilhe os nossos episódios com quem está precisando saber mais sobre essas técnicas comerciais e melhorar os resultados da sua empresa. Eu gostaria de fazer um fechamento sobre o som que você está ouvindo aqui nas últimas semanas. Como vocês sabem, eu fui furtada, o meu computador que estava todo organizado para a gravação dos episódios, ele foi furtado, e eu estou com uma nova máquina. E eu estou com uma certa dificuldade de conseguir acertar essa máquina com os microfones que eu tenho aqui em casa. Então, o som, às vezes, ele fica um pouco diferente. Eu já consegui encontrar aí algumas soluções, eu estou testando para os próximos episódios. Então, eu te peço um pouquinho de paciência, que faz parte aí dessa adaptação. É isso aí, gente. Vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau.